Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao nosso super aulão de véspera para o concurso da Guarda Municipal da região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, beleza? Parte de matemática com o professor Douglas de Souza, aqui na plataforma do Estou Preparado. De coração, eu espero que amanhã você realize uma excelente prova, tá bom? Conquiste aí a tua tão sonhada aprovação. E para isso, a gente vai revisar aqui tópicos de extrema importância para a prova de amanhã, para a prova de matemática, beleza? E ao longo de toda a programação aqui a gente vai revisar todas as disciplinas, tá bom? Então, vamos embora. Primeira questão, trouxe uma questão sobre números complexos, tá bom? Da banca IDECAN, pode estar amanhã na tua prova, tá bom? Um tópico que a banca relativamente gosta e a gente vai debater um pouquinho aqui. Ó, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A, e tem um, na verdade. O número Z, dessa forma, ó, 2p mais 8 mais 3i é imaginário puro para p igual a menos 4? Vamos lembrar, gente, um número complexo, ele é da forma a mais bi. Esse a é a parte real. Isso aqui é o que a gente chama de parte imaginária, beleza? Tá. Quando é que um número é um imaginário puro? Quando a parte real não existe, tá bom? Quando ela é zero. Beleza. Então, quem é a parte real ali? É tudo aquilo que não está com o i. O que está com o i é a parte imaginária. Então, esse bloquinho daqui é a parte real. Se esse cara for zero, aí é um número imaginário puro, beleza? Beleza, professor. Tá, agora cuidado. Tem que essa parte aqui ser zero e essa parte aqui não ser zero, tá? Porque se os dois for zero, o número é zero, então é real. Beleza, professor. O que a gente faz nessa questão? A gente substitui o p por menos 4. Aqui, ó, então vai ficar 2 que multiplica menos 4 mais 8 mais 3i. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Mais 8 vai dar zero. Então fica zero mais 3i. Percebe que essa parte daqui, que é a parte real, ela é nula. E a parte imaginária não é nula. Então só tem parte imaginária. Então é um número imaginário puro. Beleza. Então primeiro item, verdadeiro. Ah, professor. Outro exemplo de número imaginário puro, 13i, que você pode escrever como sendo zero mais 13i. Se só tem a parte imaginária, é um número imaginário puro. Então, o primeiro item é verdadeiro. Se o primeiro item é verdadeiro, já eliminou a letra D. Essa letra aqui já foi. Beleza. Segundo item. O número z da forma k mais 2 mais k quadrado menos 4i é real e não nulo se k igual a menos 2. Então, vamos colocar no lugar do K menos 2. Não nulo quer dizer, ó, não é zero. Tudo que é nulo é zero. Não nulo quer dizer não é zero. Então a gente vai lá no número e no lugar do K coloca 2. Então vai ficar, ó, K mais 2. Então menos 2 mais 2. Mais K ao quadrado, ó, então menos 2 ao quadrado, menos 4. E aqui dá zero. Gente, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, na multiplicação ou divisão, dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui é 4 menos 4 vezes i. Então, isso é zero mais 0i. Ou seja, isso é zero. É um número real. Beleza. Mas ele está dizendo que é não nulo. Não, espera aí. É nulo. É o zero. Então, esse item é falso. Consequência VF. Já foi embora a letra C. E por último, se Z é da forma A mais BI, Z mais Z barra. Professor, o que é Z barra? Gente, Z é da forma A mais BI. Z barra a gente chama de conjugado. Professor, nunca vi isso não. Beleza, eu entendo que número complexo é um tópico que o concurseiro em geral não tem contato. Mas o que é um conjugado de um número real, perdão, de um número complexo, de modo bem simples? É só trocar o sinal do meio. Então fica A menos BI. Professor, me dê um exemplo? Agora, se o número Z é 5 mais 3i, o número conjugado dele, que é o Z barra, é 5 menos 3i. Só é trocar o sinal da parte imaginária. Ah, professor. E o que ele está dizendo é que essa soma sempre dá um real. Vamos somar aqui, por exemplo, 5 mais 3i mais 5 menos 3i. O 3i vai embora, ó, dá zero, sobra 10. Se você pegar genericamente, ó, quem é o z? É a mais bi. Mais, quem é o z barra? A menos bi. Essa parte aqui vai se anular com essa. Ó. Vai sobrar só 2a, que é real. A parte imaginária morre. Então o item é verdadeiro.
Sempre que eu somar o número com o seu conjugado, vai resultar em um número real. Então, a sequência é V, F, V. Ficamos com gabarito letra A, beleza? Próximo. O valor das raízes. Bom, o que é uma raiz de um polinômio? Colocar de modo simples, tá? É onde ele se anula. Ou seja, é onde ele é igual a zero. Toda vez que você quiser encontrar a raiz de algum polinômio, iguale a expressão a zero. Então, vou igualar tudo isso aqui a zero. X menos 1, x menos 2, x menos 3. Perdão, x mais 3. Como isso aqui é um produto, ou seja, uma multiplicação de parcelas, para dar zero, pelo menos um tem que ser zero. Então, esse cara aqui tem que ser zero, ou então esse cara aqui tem que ser zero, ou então esse cara aqui tem que ser zero. Tá. E aí fica fácil de você achar as raízes, porque ele já te deu a expressão fatorada. Quando é que x menos 1 dá zero? Ah, professor, que número tira 1 para dar zero? 1. Então, uma raiz é x igual a 1. Ah, professor, já elimina a letra A e letra D. Que número tira 2 e dá zero? 2. Já respondeu, letra C. E que número mais 3 dá zero? Menos 3. Então, as raízes são 1, 2 e menos 3. Outro exemplo. Se ele te dá amanhã na prova assim, o polinômio q de x é igual a x ao quadrado menos 16 vezes x mais 4. Quais são as raízes? Ele pode pedir raízes ou quais são os zeros desse polinômio. É a mesma coisa. Pegue a expressão e iguale a zero. Ah, professor. Quando está assim, bonitinho, você faz ou essa parte é zero ou essa parte é zero. Vou fazer bem detalhado aqui, ó. O x ao quadrado menos 16 dá zero, o x mais 4 dá zero. Esse de baixo é de boa, né? Passa o 4 para lá, ele passa subtraindo, uma raiz é menos 4. Ou seja, se eu jogar menos 4 ali na expressão, vai se anular, tá bom? E aqui seria, eu vou fazer assim, gente, para ficar raízes diferentes. Eu vou trocar isso aqui por 25. Beleza, professor? 25. Senão ia dar a mesma raiz. 25. Tá. Como é que resolve agora? X ao quadrado menos 25 igual a zero. Pode usar Bhaskara, mas é um pouco forçar a barra demais, beleza? O que, que você pode fazer aqui? Passa o 25 para lá, ele vai ficar positivo, né? X ao quadrado igual a 25. Aqui, cuidado amanhã, concurseiro, ó. Quais números ao quadrado dão 25? Ô, professor, 5 menos 5 também. Quando você passar essa raiz para lá, esse quadrado para lá, vai em forma de raiz. Toda vez que passar uma raiz de índice par, tem que ir junto mais ou menos. Toda vez. Ah, professor, então é mais ou menos 5. Então, nesse caso aqui, as raízes seriam menos 4, o menos 5 e o 5. Que no caso é o mais 5. Ah, professor, beleza. Pediu raiz, pediu o zero do polinômio, ou zero de uma função, pegue a expressão, que a gente chama de lei de formação, e iguale a zero. Próximo. Sendo 3A, 4A e 5A lados de um triângulo retângulo, então você desenha um triângulo retângulo, e ele está dizendo que ó, um lado é 3A, o outro é 5A e o outro é 4A. Obviamente 5A tem que estar aqui, que a gente chama de hipotenusa, beleza? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esses caras aqui a gente chama de catetos. São os lados que formam o 90 graus. Beleza. O que você tem que lembrar para a prova de amanhã? Vou chamar só de cateto, tá? Porque é um só. Beleza. O que você tem que lembrar para a prova de amanhã? Peguei um ângulo aqui, por exemplo, um ângulo qualquer, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tem que lembrar como calculo o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Vamos lá. Como é que calculo o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, tem um macetezinho para decorar isso não, para a prova de amanhã? Tem. Você pode lembrar do coca, tá? Mas você pode lembrar de uma coisa mais emocionante. Eu vou apelar agora para que você entenda bem esse conteúdo, para que você decore mesmo para a prova de amanhã, já que a prova é amanhã, dá para lembrar. Para lembrar quem é quem aqui, seno, cosseno, você vai lembrar dessa sigla aqui que eu vou botar para você agora. Ó. SCT, OH, AH, OA. É o que a gente chama de só catoa. Seno, oposto
hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto, adjacente. É o socatua. Lembra que você pode precisar amanhã. Beleza? Tira print aí da tela, vou apagar. Bom, a pergunta agora é, qual é a tangente do ângulo oposto ao menor lado? Gente, o menor lado é o 3 aqui, né? O ângulo que está oposto a ele é o alfa mesmo. Tangente, a gente sabe que calcula fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o que está de frente a ele, ó. Quem está de frente a ele é o 3A. O adjacente é o que está colado nele, é o 4A. O A a gente pode esquecer, sobra 3 sobre 4. Essa é a tangente. Ficamos com gabarito, letra B. Show de bola? Esquece não, tá? Seno é o oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, tangente é o oposto sobre o adjacente. Beleza? Tá bom. Outra coisa que você deveria lembrar para amanhã é a tabela trigonométrica, beleza? Professor, o que é a tabela trigonométrica? Bom, vamos lembrar aqui comigo. Você precisa ter em mente para a prova o seno de 3 ângulos importantes, o cosseno e a tangente, que eu vou anotar para você agora. É o que a gente chama de ângulos que são notáveis. Você tem a obrigação de lembrar dele. Beleza? Tá, professor. Então vamos lá. Quais são os ângulos que a gente tem que lembrar que a prova pode não dar? 30, 45 e 60. Então a gente tem aqui o seno, o cosseno e a tangente. Beleza. Professor, não lembro não. Vamos lembrar agora. Vamos comigo. Vai fazer assim para completar a tabela. Todo mundo 1, 2, 3. É uma musiquinha, ó. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Ah, todo mundo sobre 2. Beleza. Raiz vai no 3 e também no 2. Ah, então aqui é raiz, ó. Raiz, raiz e raiz. A tangente é um pouquinho diferente. Vem comigo. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem que lembrar disso aqui. Chegou amanhã na prova, precisou do seno de 30. Aí você vai lembrar que é meio, 1 sobre 2. Precisou do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E por aí vai. Bate o olho nessa tabela e tenta lembrar para amanhã, que pode ser muito útil. Por exemplo, nessa questão daqui agora, ó. Na entrada de um edifício comercial, um painel informativo P encontra-se numa parede vertical com sua base ao nível dos olhos de um observador que vê o seu topo segundo o ângulo de 30 graus. Então, o cara está aqui, ó, no 30 graus. Após caminhar horizontalmente 3 metros na direção perpendicular ao painel, usou perpendicular, você vai lembrar de 90 graus. Perpendicular são retas que formam entre si 90 graus, que é o que a gente chama de ângulo reto. O observador passa a ver o topo segundo o ângulo de 60 graus. Aqui agora. Use raiz de 3 igual a 1,7. Qual é a altura desse painel? Bom, vamos lá. Qual é a ideia para responder esse problema? Vou ser bem direto ao ponto. Olhe para esse triângulo aqui inicialmente. Vamos focar neste triângulo aqui, ó. Beleza, professor. Não vou para o triângulo retângulo ali ainda. Tá. A gente vai focar nesse daqui. O que, que tem esse triângulo de especial? Veja só. Este ângulo daqui, junto com o 60, observe bem aqui. 60 está aqui. Este ângulo daqui, junto com o 60, tem que completar meia volta. Meia volta são 180 graus. Então, esse cara aqui é 120 graus. Ah, professor. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, aquele cara ali de cima, quanto que vale? Ó, 30 mais 120 dá 150. Então, ali é 30. Mas se ali é 30, eu tenho dois ângulos iguais de um triângulo amarelo. Se tem dois ângulos iguais, tem dois lados iguais. É o que a gente chama de triângulo, isósceles. Este cara daqui é igual a este cara daqui. Esse aqui, obviamente, é muito maior. Então, este cara daqui vale 3 metros, né? Então, esse aqui também vale 3 metros. E daí, professor? E daí que agora, dentro desse triângulo, eu vou até tirar aqui para você. Você tem uns 60 graus aqui. O cateto oposto a ele é o H. E a hipotenusa é 3 metros. Ah, professor. Qual é a relação que envolve, ó, cateto oposto? Por que é oposto? Porque está de frente ao ângulo. Hipotenusa. Ah, professor, ó, a gente sabe agora. É o seno. Então, vai lá. Seno de
60 graus, é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Qual é o problema agora? Quanto é o seno de 60? A questão não deu. Geralmente não dá. O que você faz? Você volta na tabelinha que a gente falou e procura. Seno de 60 está nessa linha daqui, ó. É raiz de 3 sobre 2. Então, vou lá e coloco raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é h. E a hipotenusa vale 3. Passo o meio pelos extremos, fico com 2 que multiplica o h, 3 que multiplica a raiz de 3. Então, o h será 3 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ele mandou botar no lugar da raiz de 3, 1,7. Você coloca. Vamos fazer essa conta aqui. Faça 17 vezes 3, esqueça a vírgula. 3 vezes 7 é 21, vai 2. 3 vezes 1 dá 3, com 2 dá 5. Como era 1,7, volta uma casa. 5,1 sobre 2 dá para fazer de cabeça. 5 dividido para 2 dá 2,5. Então, portanto, 2,55, letra C, porque é 2, porque é 5,1. Beleza? Próximo. A figura a seguir mostra o perfil de um muro de uma represa. A primeira parte da rampa tem inclinação de 20 graus. Aqui, ó. Beleza, professor? Vou pegar aqui outra coisinha. E a segunda parte tem inclinação de 50 graus. Aqui. Dado o seno de 20 igual a 0,34 e o cosseno igual a 0,94, quanto vale a altura aproximadamente? Para achar essa altura aqui, eu vou quebrar em duas partes. Ó. Eu vou pegar esse tamanho daqui, chamar de x, beleza? E esse tamanho daqui, vou chamar de y. Esses dois tamanhos juntos, ó, aqui é y, aqui é x, dá o h, que é o que eu estou querendo. Então, a altura que eu estou procurando é x mais y. Só que dentro desse triângulo aqui, ó, percebe que em relação a 20 graus, o x é o que a gente chama de cateto oposto. E o 10 é a hipotenusa. Qual é a relação que envolve oposto e hipotenusa? É o seno, professor. Então, lá vamos nós. Seno de 20 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 20, ele mandou colocar 0,34. Então, você coloca 0,34. Professor, eu tenho a obrigação de saber o seno de 20? Não, não. Eu tenho a obrigação de saber o da tabela e alguns derivados dele, beleza? Mas principalmente aqueles da tabela. Tá. Cateto oposto é x, hipotenusa é 10. Meio pelos extremos. O x será, quando não tem ninguém aqui embaixo é 1, tá? O x será 10, que multiplica 0,34. Multiplicar por 10 é avançar uma casa, a vírgula, para a direita. Ela vem para cá, ó. Fica 3,4. Beleza. Falta achar o y. Mas, novamente, agora, dentro desse triângulo aí, que eu acabei de colocar um pontinho, o y é cateto oposto ao 50 e o 10 é a hipotenusa, é seno de novo. Só que agora é seno de 50, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do 50, o seno do 50, de acordo com o texto, tá? Não estava aí no texto, gente, eu tive que colocar. A questão original não tem, tá explicando, porque dá para achar o seno de 50 por outro conteúdo que não está no edital de vocês, tá? Eu coloquei aí agora, alterei a questão. O seno de 50, ele mandou colocar 0,76445. Então, 0,76445. Cateto oposto é o y e a hipotenusa é o 10. Novamente, meio pelos extremos. Não tem ninguém aqui embaixo, é 1. Y vezes 1 dá y. E o 10 vai multiplicar o 0,76445. Novamente, multiplicar por 10 é avançar uma casa para a direita, vai ficar 7,6445. Para saber o h, que é o que eu queria, eu vou somar. Não esquece que para somar, você precisa colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, 7,6445 e 3,4. Beleza, professor. Isso vai dar 5, 4, 4. Aqui dá 10, vai 1. Dá 11, né? Então, 11, alguma coisa mais próxima ali, 11,1. Ainda está longe, na verdade, tá? Mas a gente aceita, tá bom? Então, ficamos com gabarito, letra C. Próxima questão. Considere que a população de Camaçari, ao longo dos anos, seja dada pela função P de t igual a 5t mais 250. Beleza? Opa, mais 250. Tá. Em milhares de habitantes. T igual a 0 corresponde a 2010. T igual a 1 corresponde a 2011 e assim sucessivamente. Qual é o número de habitantes dessa cidade em 2036? Gente, se 11 é 1, 2012, se 2011 é 1, 2012 é 2, 2036 é quanto?
Professor, de 2010 para frente, até chegar, excluindo 2010, até chegar ao 2036, tem 26 anos. Então, lá no 2036, o T será 26. Ah, professor, entendi. Começou em 2010, né? Mas 2010 ele diz que é zero. Então, você conta de 2011 até chegar em 2036, incluindo o 2011. Então, para saber a população, em 2036, é só substituir o P por 26. Ah, entendi. Então, vai ficar 5 vezes 26 mais 250. Primeiro a gente faz a multiplicação, tá? Quanto que dá 5 vezes 26? Dá 130. Para multiplicar rápido por 5, você pega a metade. Metade de 26 é 13 e avança uma casa. No caso, 130. Mais 250, isso dá 380. Logo, gabarito, letra C. Superior, ou seja, maior que 374 mil e menor, ou seja, inferior a 385 mil. Show de bola? Próxima questão. Uma instituição alugou um salão para realizar um seminário com vagas para 100 pessoas. No ato da inscrição, cada participante pagou R$ 80. Então, vou travar aqui primeiro e vou colocar assim para a gente. Ó. A arrecadação, obviamente, é pegar o total de pessoas que estão lá, que no caso é 100, e multiplicar pelo preço que cada um pagou, que no caso é 80. Beleza. Aqui é o número de pessoas, vou colocar assim, e aqui é o valor que cada uma pagou. E se comprometeu, continuando a leitura, a pagar R$ 4 a mais por cada vaga não preenchida. Por exemplo, se faltar uma pessoa, no caso, se faltar das 100 uma, você paga 80 mais 4, ou seja, 84. Se faltarem duas pessoas, ou seja, 100 menos 2, você paga 80 mais 8. R$ 4 a cada pessoa que faltar. Beleza. Nessa situação, a maior arrecadação da instituição ocorrerá se a quantidade de inscrições for igual a quanto? Professor, dá para fazer, no último caso, testando as alternativas? Dá. Mas eu vou montar a função, vou montar uma solução para você, porque eu preciso lembrar umas coisinhas aqui. Beleza. Bom, se faltar 3 pessoas, você fica com 100 menos 3, dando mais um exemplo, e 80 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, mais 12. Agora, no caso geral, eu não sei quantas pessoas vão faltar. Chama de x. X é o total de pessoas que estão faltando. Então, é 100 menos x. E aqui ficou 80 mais 4 vezes x. Ah, professor, aqui é 4 vezes 1, é uma pessoa que faltou. Aqui é 4 vezes 2, duas pessoas faltaram. Aqui é 4 vezes 3, no caso geral é 4 vezes x. Tá. Então a função é dada por 100 menos x, a regra geral, e 80 mais 4x. Vamos fazer chuveirinho aqui, distributiva? 100 vezes 80 dá 8.000. Beleza, professor. 100 vezes 4x dá 400x. X vezes 80, 80x, mas está negativo. X vezes 4x, 4x ao quadrado, mas está negativo. Organizando, menos 4x quadrado, aqui no meio dá 320x, mais 8.000. Isso aqui é uma parábola, tá? O A é menos 4, o B é 320 e o C é 8.000. É uma parábola que o A está negativo. Lembre que uma parábola pode ter concavidade para cima, a boquinha para cima, quando o A for positivo. Pode ter boquinha para baixo, é a carinha triste, quando o A for negativo. Essa da gente tem o A igual a menos 4. Então, ela está com concavidade para baixo. Ela tem um ponto de máximo. É aqui que ela atinge o valor máximo. Ah, professor. Esse máximo, a gente sabe que é o vértice da função. E aí você tem que lembrar do x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a, lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Beleza, professor. Eu entendi, eu lembro das fórmulas, mas eu não sei o qual delas que eu vou usar. É y ou x? Ó, o x é o número de pessoas, o y é o valor em dinheiro. Eu não quero saber qual é a maior arrecadação. Eu quero saber a quantidade de pessoas, ou seja, o x, que gere a maior arrecadação. Se ele pedisse qual é a maior arrecadação, era y do vértice. Ele quer quem provoca. Quem provoca é o x. X é quem causa. O y é a consequência. Então eu quero o y do vértice. Y do vértice, perdão, x do vértice, que é quem vai provocar o máximo da função. X do vértice é dado por menos b
sobre 2A. Menos B é o oposto do B. Como B é 320, fica menos 320. Dobro de A, dobro de menos 4. Vai ficar menos 320 sobre menos 8. Menos com menos na divisão dá mais. 320 por 8 dá 40. Professor, não tem 40 no gabarito. Gente, X é a quantidade de pessoas que faltaram. Eu tinha 100, faltou 40. Quantas estão lá? 60. Gabarito letra D. Professor, eu prefiro fazer testando. Tranquilo. Beleza? Próximo. Dado que 16 mais N, mais 16 mais N, mais 16 mais N, mais 16 mais N é 2 elevado a 2022, qual o valor de N? Temos aqui uma equação, exponencial. Gente, quanto que é x mais x mais x mais x? Ah, professor, é fácil. É 4x. Então, quanto que é 16n mais 16n mais 16n mais 16n? 4, 16n, igual a 2 vezes 2022. Como é que a gente responde uma equação em que a letra que a gente quer, que é incógnita, está no expoente? A gente tenta deixar as bases iguais. Quem é o 4? O 4 é o 2 vezes 2, ou seja, é o 2 ao quadrado. Beleza? Beleza, professor. Vezes. Quem é o 16? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 à quarta elevado a n, igual a 2 elevado a 2022. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, a gente multiplica por propriedade, né? 2 elevado a 4n, 2 elevado a 2022. Como a gente tem aqui multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, no caso 2 mais 4n. Professor, é 6n? Não, é 2 mais 4n. Não dá para juntar. Beleza. E agora que as bases são iguais, a gente corta. E fica, então, 2 vezes 2 mais 4n, perdão, igual a 2022. Ah, professor, tranquilo. Igualou as bases, corta. Beleza. Vou passar o 2 para lá. Vai ficar 4n igual 2022 menos 2. O n é igual 2020 dividido para 4. 2020 para 4, 4 estava multiplicando, passa dividindo, dá 505. Ficamos, então, com gabarito, letra C. Questão de número 9. Certa usina hidrelétrica possui 5 unidades geradoras. Então, vou colocar assim, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4 e unidade 5, que funcionam independentemente uma das outras. Beleza. Continuando. Na situação hipotética, se 3 unidades geradoras tiverem de ser paradas em certo dia para manutenção, de quantas formas isso pode ser feito? Gente, se eu escolher a unidade 1, a 2 e a 3, e a 4, perdão, ou escolher a 4, a 2 e a 1, é a mesma coisa. A ordem que eu estou escolhendo não é importante. E aí lembra, olhou para a questão amanhã e perguntou a ela, ô querida, a ordem importa? Se ela responde, não. Aí você usa para rimar combinação. No caso aqui é uma combinação de 5 elementos e você vai escolher 3. Como que resolve isso? Coloco 3 barrinhas e faço 5 que multiplica 4 que multiplica 3. Embaixo 3, 2, 1. Ah, professor. Beleza. Posso cancelar aqui. Posso simplificar aqui, ó. Sobrou 5 vezes 2, dá 10. Respondeu a questão. Gabarito é D. E para a gente fechar, questão de número 10 diz assim. Gente, só um detalhe antes de responder essa questão. Eu não vou detalhar os porquês aqui no aulão de véspera, tá? Eu vou te ensinar a fazer a questão. É amanhã, você não vai esquecer. Beleza? Então vamos direto ao ponto. Ó. Considere todas as sequências de 6 letras que podem ser formadas com as letras da palavra Brasil, ou seja, anagrama. Quantos anagramas tem a palavra Brasil? Ah, Brasil tem 6 letras, então o total de anagramas é 6 fatorial. Beleza, vou colocar aqui embaixo. Se fosse só isso, seria 6 fatorial, que dá 720. Dessas sequências, seja n o número daquelas nas quais tanto as vogais como as consoantes estão em ordem alfabética. Isto é, as vogais estão na ordem AI e as consoantes estão na ordem BLRS. Mas nem as vogais nem as consoantes precisam estar juntas. Quantas sequências desse tipo existem? Então, por exemplo, pegue, por exemplo, a palavra Brasil. Vamos colocar um exemplo de possibilidade de fazer um anagrama e, olhando para as vogais, elas estão em ordem, olhando para as consoantes, elas estão em ordem, independentemente de estarem juntas ou não. Por exemplo, se o A está aqui, a
próxima vogal que tem que aparecer tem que ser o I. Em qualquer lugar. Só não pode estar antes do A. Por exemplo, aqui. Ah, professor. Se o B está aqui, a próxima consoante tem que ser o L. A próxima tem que ser o R. E a próxima tem que ser o S. Eu tenho que olhar isoladamente. Bato o olho e olho para as consoantes. Estão na ordem? Estão. Então tá ok. Olho para as vogais. Estão na ordem? Tá. Então tá ok. Beleza. Agora, preste atenção. Se eu pegar as vogais, elas podem estar na forma AI ou IA. Mas o que interessa é o AI, que está na ordem. Então, dentro do total de anagramas da palavra Brasil, que é dado por 6 fatorial, eu estou contando o AI e o IA. Mas só interessa uma. Se eu estou contando o dobro, eu divido por 2. No caso, 2 fatorial, vezes. E as consoantes, professor? Quantas formas eu estou contando esse bloco aqui, sendo que só interessa essa ordem? Gente, são 4 letras. De quantas formas elas se mexem entre si? 4 fatorial. Então, tu vai dividir ali por 4 fatorial. Por quê? Elas se mexem de 24 formas diferentes, mas só uma interessa. Ah, professor, beleza. Agora eu vou abrir o 6 até o 4. Então, 6, 5, 4, parou. 2 fatorial, 4 fatorial. 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2 dá 15. Gabarito é a letra E. Professor, mais um exemplo para a gente fechar? Se amanhã aparece na prova assim, de quantas formas, o mesmo exercício, tá? Os anagramas da palavra Douglas, quantos anagramas existem em que as vogais estão em ordem e as consoantes estão em ordem? Então, vamos lá. Douglas tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fatorial. Dividido por quantas vogais tem? 1, 2, 3. Eu não quero ordem? Quero. Então, divido por 3 fatorial. É só contar a quantidade de vogais distintas e dividir por fatorial dessa quantidade. E as consoantes, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vou dividir por 4 fatorial. Só isso. Então, deu uma palavra, pediu para colocar em ordem alfabética, com as vogais e consoantes podendo estarem misturadas, mas quando olhar as vogais está em ordem, olhar as consoantes está em ordem, faço o total, divida pelo fatorial da quantidade de vogais, vezes fatorial da quantidade de consoantes. Beleza, gente? Então, de coração, espero ter te ajudado. Forte abraço, bons estudos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí do outro lado da tela e que vocês consigam a tão sonhada aprovação amanhã. Cheiro no coração, aguardo os comentários lá nas minhas redes sociais, avisando, professor, foi aprovado. Fico muito feliz com isso aí. Acompanhe toda a programação aí do nosso super aulão de véspera. Tô indo embora. Forte abraço. Fui!